Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Item 1 e 2. Parábola do festim de núpcias. Parábola é um método empregado no discurso por meio do qual verdades morais ou religiosas são ilustradas pela analogia com fatos comuns. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem ele falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. Quando Jesus voltou a falar em parábolas, ele disse: "O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete. Meus touros e cevados foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E estes servos, saindo pelo caminho, reuniram todos que encontraram, bons e maus, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para examiná-los, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Porém, ele ficou calado. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai-lhes os pés e as mãos, e o lançai-o para fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com o efeito, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus, versículo 22, capítulo 1 ao 14. Nesta parábola apresentada por Jesus, o festim das bodas ou festim das núpcias simboliza o reino dos céus, isto é, o estado de plenitude espiritual alcançado mediante nosso caminho de ascensão. Com base na lei divina do progresso, rumo à luz imortal, onde tudo é alegria e ventura. O festim ocorre porque o rei, isto é, Deus, representa o estado de plenitude espiritual, o ápice do progresso evolutivo. Porém, podemos dizer que Deus decidiu comemorar as bodas do seu filho com a humanidade e fez um convite destinado a todos os seres humanos, indistintamente. E agora, falando um pouco mais sobre cada parte da parábola, a gente pode falar sobre os primeiros convidados, que teoricamente, possivelmente, seriam os hebreus, que foram os primeiros a praticar o monoteísmo publicamente. E também foram os primeiros chamados por Deus para o conhecimento da sua lei. Primeiro através de Moisés e depois por intermédio de Jesus. Os enviados de Deus, ou os servos, são os profetas, ou seja, todos aqueles que fielmente fazem a vontade de Deus, que viam estimular a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Aí podemos dizer que as suas palavras, porém, quase não eram escutadas, suas advertências eram desprezadas, e que muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se justificam com o pretexto de ir cuidar dos seus campos, dos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que estão absorvidas pelas coisas terrenas e se conservam indiferentes às coisas celestes. Por isso, o Jesus acrescenta. A gente pode falar um pouco mais sobre essa parte que Jesus acrescenta. Vendo isso, o Senhor mandou convidar todos aqueles que forem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. O que ele queria dizer com isso? Que a palavra deveria ser pregada para todos os povos, pagãos ou não. E que, assim, os que a acolhessem, eles seriam admitidos ao festim, ou seja, eles seriam admitidos no reino do céu, no lugar dos primeiros convidados. Dessa forma, os convites foram sendo feitos a todo momento, e eles continuam sendo feitos a todo momento para toda a humanidade. As recusas
as bodas são feitas por espíritos que ainda estão fortemente ligados a uma vida puramente material, aos seus campos, aos seus negócios, e que desconhecem, pelo menos momentaneamente, a existência de um rei e do seu banquete. Aliás, a gente pode dizer, no geral, que a humanidade ainda está muito envolvida com as questões materiais nesse momento atual. Deste modo, a gente pode falar que não basta somente ser convidado para esse banquete, para esse festim. Antes, é preciso também estar preparado para participar do banquete. Ou seja, não basta dizermos que somos cristãos, nem sentar à mesa para desfrutar das iguarias, do boi, do touro, que podemos dizer que simboliza as lições do Evangelho. Ou simplesmente tomar parte no banquete celestial, que pode simbolizar todos os recursos que Deus provê e oferece gratuitamente no processo de iluminação dos espíritos. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar vestido da túnica nupcial. Isto é, ter puro coração e cumprir a lei do Espírito. Por isso, quando o rei fala com o convidado, pergunta por que ele está sem a túnica nupcial, e esse silêncio do convidado sem a túnica, ele sugere a necessidade do seu silenciamento do passado, em prol do seu bem. Quando o espírito parte para uma nova experiência reencarnatória. Isso a gente pode entender baseado na parte quando ele fala amarrar-lhe os pés e as mãos, que pode ser um simbolismo da reencarnação, ou as expressões lançai as trevas exteriores e o choro do ranger de dentes, que podem ser interpretadas como aparentes torturas morais que acontecem entre uma reencarnação e outra. Aquele momento que nós estamos tentando entender o que aconteceu, os sofrimentos que a gente passou numa reencarnação passada, para o que vai ter que passar na próxima. E esses sofrimentos nas reencarnações que nós vamos passando, ele funciona como uns instrumentos didáticos nesse nosso aprimoramento espiritual, para que a gente chegue e consiga vestir essa túnica nupcial e ter essa consciência das leis do espírito. Então a gente pode dizer que esse simbolismo da núpcia, ele é profundo, né? Ele pode significar o encontro do nosso ego com o nosso eu crístico, do homem com Cristo, da alma com Deus. E ele pode mostrar que essas iguarias materiais, elas satisfazem e fortalecem o corpo, assim como, de uma forma mais profunda, as iguarias espirituais mantêm e vivificam o espírito. Dessa forma, a gente pode finalizar falando que essa narrativa ela revela duas grandes ideias, a ordem de duas grandes ideias. A primeira é que o estado de plenitude espiritual, ou o reino dos céus, é um convite destinado a todos os seres humanos. E a segunda diz respeito à forma de como a gente vai agir, como a gente vai atingir essa perfeição espiritual. É por meio de uma festa de casamento ou união com Jesus, que é o guia modelo da humanidade terrestre. Nessa festa, os discípulos do Mestre, eles encontrarão um banquete, ou seja, uma farta provisão de bens para suprir todas as suas necessidades de fome e sede espirituais. Mas a gente precisa estar apto para receber isso, para estar apto a vestir e aceitar essa lei do Espírito. E essa lei, ela se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. E aí, o que acontece quando não estamos aptos, quando não estamos dignos de vestir essa túnica nupcial? O que acontece é que muitos todos ouvem a palavra divina, porém são poucos os que aguardam e poucos ainda que aplicam ela
de uma forma proveitosa. Por isso que quando Jesus diz, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos, o que ele está querendo dizer é que muitos ouvem a palavra, porém são poucos que estão dignos a entrar no reino dos céus.